Bom, gente, sexta-feira teve o ato de filiação de Marta Suplicy de volta ao PT. Né? Muitos viram isso acontecer ao vivo, eu fui um deles, inclusive transmiti durante a minha live lá no meu canal. E eu queria debater com vocês algumas falas que as pessoas trataram como polêmicas. E que, na verdade, eu quero desfazer essa falsa polêmica por aqui com vocês, tá? Vamos lá. Aqui é o ato de filiação da Marta e aqui é o trecho do discurso do Lula que tem gerado muita discussão. Que é uma discussão, inclusive, que eu quero dizer para vocês que é vazia, que é pífia, para dizer o mínimo, e também muito oportunista, tá? Vamos ouvir aqui. E o que está errado é que a gente precisa escolher como candidato a vereador do PT as pessoas que são lideranças reais no movimento social e não aquele que quer ser candidato apenas. Pessoas com atuação real no movimento social e não apenas porque querem ser candidatos. Guardem isso, tá? Não aquele que se auto-indica. Nós precisamos voltar a fazer uma avaliação do movimento social. Qual é a liderança daquele bairro? Qual é a liderança daquela vida? Qual é a liderança daquele sindicato? E a gente motivar essas pessoas a se candidatarem a alguma coisa. A gente não pode aceitar a política de fato consumado. Eu quero me lançar, eu vou me lançar. Eu quero me lançar porque eu quero ser candidato. Eu quero me lançar porque eu sou branco. Eu quero me lançar porque eu sou mulher. Eu quero me lançar porque eu sou negro. Eu quero me lançar porque eu sou indígena. Tá errado. A pessoa tem que se lançar pelas qualidades dele de disputar as eleições. Acho que aqui já deu pra gente ter uma noção sobre o que o Lula está falando, tá? Aí qual é o rolê oportunista disso aqui? Tá tendo muita gente dizendo que o Lula está agindo contra as pessoas que entregaram ele na rampa do Planalto. Para quem não lembra, em 1º de janeiro de 23, nós tínhamos ao lado de Lula um indígena, uma mulher negra, catadora, nós tínhamos um PCD, nós tínhamos, enfim, toda a diversidade brasileira, brancos, negros, indígenas, LGBTs, PCDs, e algumas pessoas começaram a atacar isso. Quem, basicamente? Eu identifiquei 2 setores. Primeiro setor, a mídia tradicional e a mídia de extrema direita. Por quê? Porque, na visão deles, isso seria pegar uma contradição do discurso do Lula, né? E afinal, para eles, tudo que for possível usar para desgastar o Lula, a imagem do Lula e o governo, melhor. Tudo que for possível fazer para desgastar, melhor. E daí teve uma galera que entrou nesse embalo e resolveu adotar o mesmo discurso, basicamente replicando a famigerada teoria da ferradura, né? Que daí teve uma galera de esquerda, né? Uma galera militante, que começou a meter esse mesmo louco de falar as mesmas coisas, que, como assim Lula não está governando com quem subiu a rampa com ele. E daí eu preciso fazer a separação de quem é que está fazendo isso, quem é que está liderando esse discurso, né? Nós temos pessoas aí que esperavam cargos no governo e que não levaram. E que daí aproveitam a cada momento possível para usar isso para descascar o governo, desancar o governo e atacar o governo, tá? Eu vou trocar a tela e nós vamos ler agora o artigo que eu escrevi ontem de manhã para a Folha Democrata, tá? Tá aqui, ó. Lula e a suposta cruzada anti-identitária, por Sérgio Hoff, vulgo eu, tá? Vou fazer um autorreferenciamento aqui, porque já que ninguém gava, Zé cagava, tá? O que aconteceu no dia do evento de filiação de Marta? Vamos começar estabelecendo um conceito importantíssimo para o debate. Chamado movimento identitário, eu nunca uso essa palavra sem aspas, tá? Identitário eu nunca uso sem aspa, porque eu não vou cair nesse reducionismo, tá? E nós vamos entender por que aqui.
O chamado movimento identitário remonta ao século XX, no período pós-Segunda Guerra Mundial, e em nada tem a ver com as lutas de movimentos sociais por mais protagonismo de pessoas pretas, indígenas, mulheres, LGBTQIAPN+, entre outros. Pelo contrário, em sua origem, este movimento é de extrema direita e luta por afirmação do direito de povos de suposta origem europeia sobre culturas e territórios reivindicados como pertencendo exclusivamente a eles. Um movimento de facho, tá, gente? Que era chamado de movimento identitário, tá? Guardem esse conceito. Ou seja, um movimento eivado de xenofobia, racialismo e outros preconceitos. Portanto, o uso desse termo para classificar e encaixotar junto as diversas lutas do campo progressista pode ser, inclusive, uma escolha deliberada em algumas situações, para subverter o seu real significado e confundir todo o debate. Estabelecido o conceito, vamos à polêmica. Lula fez um discurso contra os chamados identitários no ato de filiação de Marta Suplicy? Não. Não. Ele não está excluindo ninguém no discurso dele, tá? O que ele fez? Vamos ver. Assumindo esse conceito tacanhamente subvertido que alguns supostos progressistas usam, e outros vão atrás sem entender o que estão fazendo, importante ressaltar isso, tem muita gente que vai de inocente e repete identitário, 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 e não sabe o que está fazendo com isso. O que Lula fez foi criticar candidaturas sem representatividade popular, e não por sua identidade de gênero ou etnia. Não basta ser mulher para preencher a cota de gênero do partido. Tem que ser mulher e liderança engajada em movimentos sociais. O mesmo vale para os demais exemplos citados por ele: negros, indígenas, brancos e etc. Ser de determinado recorte social não é carteirada para garantia de candidatura. O trabalho e a atuação militante precisam falar pela pessoa. É disso que o Lula está falando, gente. Pessoas com contexto para disputar o espaço, para disputar a vereança. É isso. A grande imprensa e veículos de direita aproveitam momentos como esse para atacar o governo ou expor supostas contradições no nosso campo. Isso sempre foi assim e não vai mudar. Militantes ressentidos, alguns sem espaço no governo e sempre prontos a alfinetar e cuspir bile, fazem o mesmo e contaminam mais ainda o debate público. A confusão fica no colo dos espectadores que assistem a isso. E em tempos de redes sociais desreguladas, que nos forçam ao conflito, são empurrados a tomar posição e entrar na briga por um dos lados. Basicamente é isso que está rolando. Pessoas que precisam entrar na treta porque a rede força a entrar na treta. O que me decepciona, mas não me surpreende, porque não surpreende nem um pouco, tá? É constatar que essa militância ressentida, alô, Jean Willis, desculpa, é a mesma que vive ditando regras de como devemos nos portar nas redes sociais para não gerarmos engajamento a adversários políticos. Agora tá lá, dando palco pro discurso reacionário e arrastando o Lula para esse mar de chorume em nome do seu amargor. John Willis. Tá? Lula é um senhor de outro século, formado em outra escola política e de verve solta. É óbvio que esse contexto precisa ser levado em conta para interpretar suas falas. Mas mais do que isso, o seu trabalho e seu governo falam por ele e contradizem essas interpretações tacanhas de seu discurso. Tá? Acho muito importante ressaltar esse ponto. O Lula tem um discurso de uma pessoa que viveu outro século, gente. Ele é um homem idoso, não se esqueça, ele tem 78 anos de idade. Ele disputou essa eleição com 76. Ele é um cara que tem já algumas manias, alguns vícios de discurso, vício de linguagem. E é difícil letrar uma pessoa a nível de entrar pro século XXI do tuiteiro frágil. É difícil. É complicado. Tu vai ter que fazer isso no dia a dia? Tem que fazer. Sem dúvida. O Lula merece críticas por alguns deslizes que ele faz no discurso? É claro que merece. Agora, não sejam canalhas de dizer que o Lula não está trabalhando
por essas pessoas e que não está levando elas junto para o governo, como fez na rampa no dia do evento. Tá? Porque é o seguinte, isso aqui significa puro e simples oportunismo de quem busca todo e qualquer argumento possível e imaginável para atacar o Lula e, por sua vez, o governo. Seja porque são oposição ao governo, seja porque gostariam de participar dele e não estão lá. Beijo, João Willis.